Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. As notícias de eleições com os novos registros de candidaturas e a troca de comando no Tribunal Superior Eleitoral. E as novas informações do caso Marielle Franco. O ministro Raul Jungmann confirmou que a Polícia Federal está trabalhando nas investigações. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Antes de a gente começar a nossa pauta do dia, nós temos uma informação importante para você. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, lançou o EBC Play, um aplicativo em que o usuário poderá acessar as produções da empresa. O EBC Play pode ser baixado em aparelhos com os sistemas Android e iOS. Basta entrar na loja Play Store ou na Apple Store, buscar o aplicativo e fazer o download. Lá, o público terá acesso, sem pagar nada, aos conteúdos sob demanda, que incluem as produções de entretenimento e de jornalismo, como Caminhos da Reportagem, Conversa com Rosiane Kennedy e, claro, Nos Corredores do Poder. A programação infantil da TV Brasil Animada também está lá. E em breve também vai ser possível acessar os especiais sobre as eleições desse ano e as entrevistas com os candidatos à presidência da República, que inclusive começam a partir do dia 17 de agosto. Vem mais novidade por aí, viu? Ainda em agosto, o canal da TV Brasil também estará disponível nas plataformas da NetNow e do Vivo Play. Agora sim, a gente passa ao noticiário do dia, começando com informações sobre a troca de comando no Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, o ministro Luiz Fux conduziu a última sessão de julgamentos como presidente da Corte Máxima da Justiça Eleitoral. A partir de amanhã, a ministra Rosa Weber vai assumir a presidência do tribunal. Isso significa que ela vai estar no comando da corte já quando forem julgados os pedidos de registro de candidaturas e também ao longo de todo o processo eleitoral. Caberá à ministra, por exemplo, requisitar formalmente o uso das forças de segurança, das forças nacionais de segurança, em determinadas localidades para garantia da votação e da apuração. Também é ela que vai definir a pauta de julgamentos do TSE a partir de agora. Um dos temas que foi de grande atenção do ministro Luiz Fux até hoje e que também deve continuar em pauta com a nova presidente é a questão das fake news. Durante sua gestão de 2 anos na corte, Fux falou diversas vezes sobre a preocupação de que as mentiras interfiram no processo eleitoral e chegou a dizer que isso poderia até anular o resultado do pleito. Ele também trabalhou em algumas resoluções, como a que regulamentou o financiamento eleitoral. Essa vai ser a primeira eleição geral sem o financiamento de empresas aos candidatos e com o uso do fundo para bancar as campanhas. Num dos temas mais sensíveis das eleições desse ano, Luiz Fux já declarou que o seu entendimento é de que o ex-presidente Lula está inelegível pela lei da ficha limpa. No entanto, ele não vai julgar esse caso no TSE, porque está deixando não só a presidência, mas também a vaga na corte. Das 7 cadeiras que compõem o Tribunal Superior Eleitoral, 3 são sempre ocupadas por ministros do STF, que preenchem as vagas em esquema de revezamento. Com a saída de Fux, os integrantes do Supremo que permanecerão na Justiça Eleitoral serão, além de Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso na vice-presidência e Edson Fachin. Aliás, sobre o registro do ex-presidente, um grupo de militantes fez hoje manifestação em Brasília e promete ficar acampado aqui na capital até o dia 15 para pedir que o TSE aceite a candidatura dele. De acordo com a organização do movimento, há mais de 5.000 pessoas ligadas ao MST na mobilização. A Polícia Militar do Distrito Federal calculou pouco mais de 1.000 manifestantes aqui em Brasília hoje. Bom, enquanto isso, os partidos seguem com o registro de candidaturas ao Planalto. Eu converso agora aqui com a Carolina Pimentel, porque mais 2 candidatos registraram hoje chapas para as eleições presidenciais de outubro. Quem foi que
que fez esse registro agora. Carol, boa noite. Boa noite, Mariana. Bem, a gente começa falando o candidato do PDT, Ciro Gomes, que vai ter como vice a senadora Cátia Abreu, já fez o seu pedido ao TSE. Para concorrer ao Planalto, o PDT conta com o apoio do Avante. Ao fazer o pedido de candidatura ao tribunal, Ciro Gomes declarou quase R$ 1.700.000 em bens. Já a candidata a vice-presidente declarou um patrimônio de mais de R$ 2,5 milhões. O nome de Ciro Gomes como candidato foi confirmado no dia 20 de julho na Convenção Nacional. O candidato tem 60 anos, nasceu em Pindamonhangaba, em São Paulo, e é advogado. Já foi prefeito de Fortaleza e depois governador do estado. Foi também ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional no governo do ex-presidente Lula. Será a terceira vez que Ciro Gomes disputa uma eleição para o cargo de presidente. Anteriormente, ele concorreu pelo PPS. Já a vice dele, Cátia Abreu, tem 56 anos, é senadora e nasceu em Goiânia. Quem também já fez o registro, o pedido de registro, foi o candidato do Partido Novo, João Dionísio Amoedo. O nome do candidato foi oficializado durante uma convenção na capital paulista no dia 4 de agosto. O cientista político Christian Lobauer foi escolhido como candidato a vice-presidente na chapa. Estreante na política, Amoedo tem 55 anos, é do Rio de Janeiro e registrou no TSE que é engenheiro. Ao tribunal, declarou ter um patrimônio de quase 500 milhões de reais. Fez a carreira no sistema financeiro. Foi vice-presidente e membro do Conselho de Administração do antigo Unibanco e membro do Conselho de Administração do Banco Itaú. Fundou o Partido Novo com membros da sociedade civil que passam por um processo seletivo para se tornarem candidatos. Vice na chapa do Partido Novo, Christian Lobauer é natural de São Paulo e tem 51 anos. Ele declarou patrimônio de 4 milhões de reais. O Partido Novo não formou coligação com outros partidos. Então, até agora, nós tivemos apenas o registro de 6 dos 13 candidatos oficializados pelos partidos nas convenções, ou seja, menos da metade. E como a gente falou aqui, Mariana, esse prazo para o registro acaba na quarta-feira. Obrigada, Carol. A gente vai seguir acompanhando esses novos registros que vão acontecer até lá. Mas a gente, ainda falando de eleições, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e o ministro Marco Aurélio Mello, também do STF, participaram de um seminário aqui em Brasília sobre os desafios da democracia e das eleições. Eles falaram sobre a importância da participação popular na política e também sobre as chamadas fake news. Quem traz mais informações é a Jéssica Gonçalves, da redação da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Mari. Bom, durante esse evento, a ministra Carmen Lúcia falou sobre a importância da participação popular na política. Ela destacou que, segundo a Constituição, o poder emana do povo. Por isso, é importante que a população participe das decisões do país e proponha a criação de normas legais, como a lei da ficha limpa. Vamos acompanhar o que ela disse. Se todos os cidadãos brasileiros entenderem a força que ele tem, provavelmente a participação seria muito mais efetiva do que já vem conquistando o cidadão brasileiro. Eu dou exemplo disso que leis eleitorais da maior importância, leis nacionais da maior importância, são de iniciativa popular. A lei das eleições é de iniciativa popular. A chamada lei da ficha limpa é de iniciativa popular. Foi o conjunto de cidadãos que levou ao Congresso Nacional aquilo que lhe parecia próprio, e aquilo foi examinado. E aquela proposta foi examinada e se tornou lei. Uma lei que, chamada Lei da Ficha Limpa, é considerada pela ONU uma das melhores leis havidas hoje no mundo. A terceira melhor lei nessa matéria. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, também estava no evento e comentou o fato do Tribunal Superior Eleitoral não ter editado uma resolução específica para tratar de notícias falsas, chamadas fake news, nas eleições deste ano. Segundo Marco Aurélio Mello, uma resolução do tipo poderia ser interpretada como censura prévia ao conteúdo, o que não é permitido pela Constituição. O que nós precisamos é, posteriormente, diante de uma mentira intencional, não me refiro ao erro, de uma inverdade, ter as consequências jurídicas, mas a priori
qualquer regulamentação ressoaria como uma censura. E ante os ares democráticos, nós não podemos ter censura. Agora, a imprensa, o jornalismo, tem uma importância muito grande no combate às notícias falsas, esclarecendo o grande público. Um grupo de trabalho sobre as fake news foi criado pelo TSE. A minuta de uma resolução específica para regulamentar o tema chegou a ser discutida, mas o documento não chegou a ser votado pelos ministros da Corte Eleitoral. Mari, eu volto com você. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E no Congresso, há previsão de esforço concentrado na Câmara dos Deputados esta semana. Agora mesmo está acontecendo sessão extraordinária por lá, o quórum crescendo aos pouquinhos. A gente tem 147 deputados no plenário agora, mas ainda insuficiente para votações. Você acompanha aí algumas imagens da TV Câmara que mostram a sessão ao vivo. A gente lembra que segunda-feira é o dia de os deputados se deslocarem para Brasília, então muitos deles ainda estão chegando à cidade a esta hora. E na pauta desta semana, alguns temas que ficaram pendentes do esforço da semana passada, como a decisão sobre a cassação do mandato do deputado Paulo Maluf. A gente lembra que ele está em prisão domiciliar após ter sido condenado no Supremo Tribunal Federal a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro. A mesma sentença que determinou a perda do mandato do deputado, a mesma sentença determinou a perda do mandato do deputado e agora ela precisa ser homologada pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, acionou o próprio Supremo questionando a decisão de perda do mandato e argumentando que essa é uma prerrogativa exclusiva do plenário da Câmara. Mas mesmo assim, Rodrigo Maia disse que a mesa diretora da Casa vai cumprir a determinação. Mas o ato vem sendo adiado. Nesta terça-feira, também, o Conselho de Ética da Câmara deve se reunir para discutir o parecer preliminar sobre a cassação de outro mandato do deputado já condenado pelo Supremo, do deputado Nelson Meurer. Ele foi o primeiro deputado condenado pelas acusações da Lava Jato, com sentença de 13 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. No plenário, o destaque é para um projeto que permite aos delegados tomarem medidas imediatas de urgência para a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. Uma dessas medidas pode ser, por exemplo, negar ao agressor a possibilidade de pagar fiança para deixar a cadeia se o delegado entender que solto ele poderá oferecer risco à vítima. Atualmente, as medidas protetivas devem ser determinadas pelo juiz em um prazo de 48 horas. A gente lembra que na última semana a Lei Maria da Penha completou 12 anos, mas a data foi marcada por uma série de notícias alarmantes sobre esse assunto. Na mesma semana, pelo menos 5 casos de feminicídio foram registrados no país, além da divulgação dos números assustadores sobre violência contra a mulher do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Hoje, então, isso vai ser tema do Diálogo Brasil, que vai discutir os casos de feminicídio com a defensora pública do Distrito Federal, Dulciele Nóbrega de Almeida, e a pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Marjorie Nogueira Chaves. Acompanhe. Romper o silêncio é muito importante, buscar ajuda, não necessariamente através de uma delegacia, mas nos centros de referência, nos serviços especializados de atendimento e de acolhimento. O raio-x do feminicídio feito em São Paulo mostra que 3% das mulheres que foram assassinadas tinham protetiva ou tinham buscado ajuda, ou seja, 97% das mulheres que morreram nunca tinham pedido ajuda. A partir do momento que a gente se omite, a gente, na verdade, está legitimando essa violência, a gente está corroborando com ela. É claro que em determinados contextos pode ser perigoso, mas você pode chamar a polícia, pode haver um tipo de denúncia, então a gente tem que se envolver. Um debate importantíssimo que vai ao ar no Diálogo Brasil às 10h15 da noite. Olha, e ainda falando da programação da Segunda Opinião, aqui da TV Brasil, hoje também é dia de um olhar sobre o mundo. Moisés Rabinovitz vai conversar com o repórter fotográfico Paulo Vitali. Acompanhe. Daqui a pouco, um olhar sobre o mundo será promovido a mais de 50 olhares sobre o mundo, com o nosso convidado Paulo Vitali.
ex-editor de fotografia da Veja, Época e Estadão e repórter fotográfico internacional. Ele acaba de lançar o livro Feito no Brasil, um olhar sobre o mundo, logo depois de conversa com Rosanna Kennedy. Bem, e como disse o Moisés Rabinovici, hoje também é dia de conversa com o Rosanna Kennedy aqui na TV Brasil. E na entrevista de hoje, Rosanna conversa com o artista plástico Roberto Camasmi sobre a carreira e o processo criativo dele. Confira como foi esse papo. Com 50 anos de carreira, o paulista Roberto Camasmi é um dos mais renomados artistas plásticos do país. Descendente de família síria-libanesa, já retratou personalidades como Sophia Loren, Catherine Deneuve e até mesmo a princesa Diana. Além dos famosos retratos, pinta flores, madonas, paisagens e imprime sua marca numa série de produtos, como abajures, malas, agendas, joias, bolsas e até vasilhames plásticos. Para Camasmi, a arte tem que ser popular. Nesta conversa, ele fala de sua carreira, de seu processo criativo e de um projeto de reality show que terá como foco a descoberta de novos artistas plásticos. A arte tem que estar nas mãos do povo e não só de uma elite. A arte não se entende. A arte se gosta ou não. Você tem que parar na frente de um quadro e falar assim, eu gosto disso. Não importa a técnica, não importa o que é. Eu gosto. Essa história de parar na frente do quadro e dizer eu não entendo nada de arte, isso não pode, não é burrice. Sinceramente, desculpe, mas é verdade. Você gosta ou não da obra? Eu gostaria de ter essa obra na minha casa, essa não. Mesmo que seja de um Leonardo da Vinci, um Michelangelo, não gostaria de ter. Isso é entender arte. Pois é, um papo delicioso então sobre arte, hoje às 9h15 da noite no Conversa com Rosanna Kennedy. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias de hoje dos Corredores do Poder para você. Daqui a pouquinho. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. E a gente retoma essa segunda parte do nosso noticiário com o caso da morte da vereadora Marielle Franco, que completa 5 meses amanhã. O ministro da Segurança Pública confirmou hoje que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão colaborando para as investigações da morte dela e do motorista Anderson Gomes. Vamos à nossa redação no Rio de Janeiro, porque o Marcelo Castilho tem as informações para a gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Exatamente. Amanhã completa 5 meses que a vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no atentado no bairro do Estácio, na zona norte do Rio. As investigações da Delegacia de Homicídios continuam, mas têm sofrido pressões para apontar quem matou e quem mandou matar. O caso é tratado como sigiloso pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio. Nesse domingo, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, ofereceu que a Polícia Federal assuma a investigação da morte de Marielle Franco. O presidente Michel Temer, inclusive, já autorizou a atuação da Polícia Federal no caso e já haveria uma equipe da Polícia Federal deslocada para isso. Na última sexta-feira, o ministro Raul Jungmann afirmou haver pistas que apontam para uma possível disputa política como motivação para o crime. Ele não deu nomes, mas confirmou que há suspeita de envolvimento de agentes públicos e de políticos nas mortes, o que estaria dificultando a elucidação do caso. Mas para que a Polícia Federal assuma de fato as investigações, é preciso que os interventores na área de segurança façam o pedido oficialmente, o que ainda não aconteceu. Desde fevereiro, o estado do Rio passa por uma intervenção federal na segurança pública. Vamos ouvir o que o ministro Jungmann falou. Nós estamos prontos para fazê-lo, inclusive já sabemos quais delegados, quais que seriam necessários eventualmente mobilizar para a eventualidade de sermos requisitados. Agora, deixando bem claro que isso é algo que depende do requerimento formal, seja do Ministério Público, seja da Segurança do Estado. Caso contrário, se a decisão for de que nós devemos ajudar, nós vamos ajudar. Pois é, a ideia do ministro esbarra em questões jurídicas e na oposição do Ministério Público do Rio de Janeiro.
Para federalizar um crime de homicídio, é necessário que a Procuradoria-Geral da República entre com uma ação no Superior Tribunal de Justiça chamada de incidente de deslocamento de competência. E somente após uma decisão do STJ é que o inquérito deixaria de ser presidido pela Polícia Civil do Rio e passaria a ser comandado pela Polícia Federal. Criado há 14 anos, esse instrumento jurídico foi usado raras vezes no país. Hoje, o Ministério da Segurança Pública e o BNDES anunciaram um sistema de parceria público-privada para a construção de novos presídios. Segundo o ministro Raul Jungmann, haverá uma preocupação social com essas novas unidades. Segundo ele, hoje apenas 12% dos presos têm atividade laboral, ou seja, trabalham, fazem alguma coisa a não ser ficar pensando em nada. E 15% possuem atividade educativa. Os presídios levam de 4 a 5 anos para serem construídos hoje. Agora a ideia é que levem 6 meses, como afirmou o ministro. Mari. Obrigada, Marcelo Castilho. Eu volto a falar com você daqui a pouco. Mas agora, aproveitando o gancho de segurança, mas também já entrando um pouco na parte de relações internacionais, hoje o secretário de Defesa dos Estados Unidos esteve em reunião aqui no Brasil. A Carolina Pimentel, aqui ao meu lado, nos conta sobre isso. É a primeira vez dele, né, Carol, aqui no Brasil. É sim, Mariana, é a primeira vez que o secretário James Mattis vem ao Brasil. Ele desembarcou em Brasília e já abriu a agenda oficial na manhã de hoje com um encontro com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Eles falaram sobre temas relacionados aos direitos humanos e o papel dos dois países em missões de paz. No começo da tarde, o secretário norte-americano se reuniu com o ministro da Defesa, o general Joaquim Silva e Luna. No encontro foram tratados a situação social da Venezuela, cooperações militares, inclusive na área cibernética, e também a retomada de um acordo de salvaguardas tecnológicas para a utilização da base de lançamento de Alcântara, que fica a cerca de 30 quilômetros de São Luís, no Maranhão. Segundo o general Silva e Luna, os americanos estão mexendo na proposta, fazendo uns ajustes para viabilizar um acordo ainda este ano. Ainda de acordo com o ministro brasileiro, o secretário de Defesa norte-americano se comprometeu no mais curto prazo a ajustar esses detalhes para que o acordo fique conforme os interesses brasileiros. Ainda de acordo com o ministro da Defesa, os norte-americanos adotaram uma posição de espectadores em relação aos desdobramentos dos problemas sociais, políticos e econômicos na Venezuela, que acarretaram aí, né, Mariana, no aumento da migração de venezuelanos para o Brasil e também para a Colômbia. Obrigada, Carolina Pimentel. Bom, a gente volta, então, a falar com o Marcelo Castilho, na nossa redação lá no Rio, mas dessa vez para falar de judiciário. Marcelo, você tem informações para a gente sobre depoimentos relacionados às investigações sobre a suposta compra de votos para que o Rio sediasse as Olimpíadas de 2016. O ex-governador Sérgio Cabral prestou um novo depoimento sobre isso, né? Exatamente. O ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, prestou nesse novo depoimento ao juiz Marcelo Bretas no âmbito da Operação Unfair Play, que significa jogo sujo. Nesse processo, o Ministério Público Federal denuncia a corrupção e a lavagem de dinheiro na escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Segundo as investigações, foram usados mais de 9 milhões de reais para comprar votos para que o Rio se tornasse sede da Olimpíada. Na audiência da semana passada desse mesmo processo, Cabral chamou de preconceituosa a denúncia do Ministério Público Federal para pagamento de Lamine Diack, que é membro africano do Comitê Olímpico Internacional, para que ele apoiasse a cidade nessa votação. O MPF rebateu e disse que trabalha com fatos. Hoje, Cabral admitiu que recebeu 5 milhões de reais do empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, que está foragido. O ex-governador disse que fez uso pessoal de parte desse valor, mas que os pagamentos não eram propina. Soares é considerado um dos maiores empresários do estado e durante o governo Cabral respondia por contratos de prestação de serviços. Já Carlos Miranda, apontado como operador financeiro de Cabral, disse em delação que Arthur Soares pagou 2 milhões de reais para a compra de 4 votos de dirigentes africanos. E o Miranda disse ainda que ouviu do próprio Cabral isso dentro da cadeia. Lembrando que Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016 e já foi condenado até agora a penas que, somadas, ultrapassam os 100 anos. Além de Cabral, Mari, quem falou hoje também com o juiz Marcelo Bretas foi o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes. Ele negou que foi beneficiado pelo Rei Arthur numa reforma de seu apartamento, mas disse que os editais do governo
de Cabral eram viciados para beneficiar os doadores de campanhas. Corte disse ainda que Arthur falou para ele que tinha acertos também com outro ex-governador, Antony Garotinho. Mariana. Agora, Marcelo, eu continuo com você, porque hoje também teve uma operação de combate ao jogo do bicho por aí no Rio, e a Polícia Civil fez prisões aí num núcleo das organizações aí sobre esse assunto. Então, eu queria que você trouxesse rapidamente informações sobre isso pra gente. Foi na região metropolitana do Rio. A Polícia Civil e o Ministério Público fizeram uma operação chamada Saigon contra o jogo do bicho em São Gonçalo, na região metropolitana. O objetivo era cumprir 23 mandados de prisão preventiva e 57 de busca e apreensão contra a família de Dona Renê, que morreu durante as investigações. Ela era a matriarca do jogo do bicho naquele município. A força-tarefa investiga 53 pessoas por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva e peculato. Segundo a polícia, a máfia possui cerca de 300 pontos de apostas, com movimentação financeira mensal superior a 10 milhões de reais. Foram presos 2 irmãos que são apontados como chefe desse bando, o Luiz e o Alexandre Azeredo Coutinho. Eles são netos da Dona Renê. Entre os procurados estão 2 policiais civis da ativa, um policial civil aposentado, um ex-policial civil, 4 policiais militares da reserva e 6 ex-policiais militares. De acordo com o delegado Cristiano Maia, da Corregedoria da Polícia Civil, a investigação durou pouco mais de 1 ano. Mari. Obrigada, Marcelo Castilho. Bom, com isso, a gente vai encerrando o nosso noticiário de hoje. Para você, uma ótima noite. A gente te espera aqui amanhã e ao longo de toda essa semana. Até lá.